Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu estou aqui com meu amigo, meu irmão Fernando Feitosa. Seja bem-vindo. Cara, obrigado, Paulo. Obrigado ao seu empenho, ao seu trabalho e principalmente você abrir as portas para a gente falar um pouco de odontologia. É um prazer estar aqui. Estou acompanhando quando eu consigo, né, o seu canal. Achei interessante, eu vi a questão das facas, aí achei bastante bacana. E é isso aí, cara. Parabéns pelo trabalho. O trabalho sendo feito da maneira correta, devagar, e você vai crescer bastante. Estamos aqui para te apoiar também. Obrigado. Antes de começar, quero deixar com você uns presentinhos aqui. Umas carteirinhas de documentação do nosso patrocinador, da Autoescola Aprendiz. Opa, que legal. E uma caneca personalizada do nosso programa de Olho na Cidade. Com o nosso patrocinador da Astor. Brindes personalizados aqui, para que você estiver no consultório, poder tomar aquele cafezinho, aquela água. É isso aí, café mesmo, cara. Meu irmão, se apresenta pra gente aí. Enquanto isso, eu vou pôr um shopping da Knights aí pra gente tá degustando. Legal, meu. Bom, cara, meu nome é Fernando Feitosa, eu trabalho na área da odontologia há bastante tempo. Eu tenho 34 anos na área, comecei com 13 anos como técnico em prótese e sempre tive vontade de poder atuar no paciente. Comecei, irmão, lavando banheiro, né, com o meu grande mestre, o Wagner Mesarana, que foi um grande amigo, que hoje, nesse momento, né, a gente vive um momento mais difícil, né, de aprendizado, eu percebo. E o Wagner foi um dos caras assim que foi sempre muito franco, um italianão, você imagina como era, né? Era forjado na pancada, mas com grande amor, aprendi muito com ele, entendi quais são as pressões de um laboratório de prótese, né? E principalmente a dar valor a cada degrau dessa escalada, né? Mas comecei muito jovem, mas o sonho era tocar na boca, né? E aí a odontologia demorou, mas como a gente chegou é que é surreal como foi para a odontologia, meu. Não, bacana. Eu trabalho desde jovem, desde os 9 anos, isso não existe mais, né, meu? E minha mãe trabalhava na prefeitura de Atibaia, né? Eu morei muitos anos em Atibaia, apesar de ter nascido em São Paulo. E lá eu gostava de bateria, então eu tocava bateria, estudava bateria só, irmão. E com isso, ela me apresentou um dentista que precisava de um baterista na banda. Eu tinha 12 anos, acho. E aí o Gustavo foi um cara que me iniciou na odontologia. Eu fui auxiliar de dentista primeiro, jovem demais. E ele me levou a comprar a nossa primeira bateria. A gente tentou montar uma banda. E o outro... o baixista, que era guitarrista, o Rogério também, Rogério de Moura, cara, nem sei onde mais ele está, né? Mas eu trabalhava meio período em laboratório com o Rogério e meio período de auxiliar, e estudava à noite. Isso jovem, né? Esse é o primeiro ano do ensino médio, né? Não, ensino médio. E dali surgiu a história da odontologia, né, na minha vida. Depois conheci o Wagner Mesarana, que era o melhor protético naquela cidade, naquele momento, e ele me abriu espaço, né? O Wagner viu que eu era perspicaz, que eu corria atrás, que nada estava bom para mim, e ele começou a me dar estágio, né? Estágio, cara, era completamente diferente do que é hoje, né? A gente ia lá e fazia, eu comprava material na época. Hoje não funciona mais assim, as coisas mudaram demais, né? Eu quis pagar o preço, né? E eu paguei o preço para estar aqui hoje. Mas compensou, né? Cara, eu amo o que eu faço, né? Então eu acho que eu sou um cara realizado. Eu amo fazer o que você ama, cara. A melhor coisa. Fazer o que a gente gosta já não tem preço, né? É uma coisa excepcional. Vou aqui dar um alô aqui pro pessoal que entrou aqui. Minha sogra Vânia Talasso, meu grande amigo Carlinhos Corsato. Boa noite, nobres, um abraço. Minha esposa, Suelen. Sandra Talasso, boa noite. Que legal, olha. Quality School. Rogério Aranha, nosso irmão Rogério. Aí o Rogério sempre acompanhando. Parabéns, meus irmãos. Obrigado, Rogério. Um forte abraço para você que está em São Paulo. Nosso irmão também, Aníbal Fazani, aqui do podcast
Mundo Selvagem. Obrigado aí pela participação aí. Prazer tá? aí, cara. Estamos todo mundo aqui. E fala para mim uma coisa. Qual é a sua especialidade hoje em dia? Cara, então hoje o mundo deu muitas voltas, né, meu? Eu te disse, comecei como protético, me formei em 90. Em prótese eu comecei em 90 a trabalhar junto com esses dois profissionais. E depois disso eu iniciei o técnico em prótese noturno, me formei em 94, no final de 94. Então, de lá para cá, era tocar aquilo que eu estava falando para você, era poder encostar no paciente, né? Quando eu me formei, eu achava, meu irmão, que eu ia fazer tudo, né? O protético que vira dentista, fala, meu, sou Deus, né? Acha que é Deus, né? Quando se forma, fala, não, cara, certeza que eu sou Deus, né? E, meu irmão, aí que a gente entende qual é a verdade. Posso falar para você, eu fiz mestrado, né, em 2007 até 2010 eu concluí. Esse mestrado foi na área de biomateriais, com foco em adesão, né? Então, e eu fiz especialização de implante também. Só que a gana de atuar em outras áreas, por estar tanto tempo, né, de uma maneira jovem, sou jovem ainda, né, se você pensar, 47 anos, com a especialidade de implante e a parte de mestrado na área de biomateriais, isso fez a minha cabeça, primeiro, no mestrado, entender que, cara, a gente não sabia nada. Por mais que eu achasse que eu era bom, eu vi pessoas que faziam muito melhor que eu. E isso foi demais. Mas a minha área de atuação hoje, como especialidade, é dentística, restauradora, né? E os implantes. Sim. Tá? E a parte de implante também é uma coisa nova também, se for na parte de... Não é, irmão. Não. Na verdade, a parte de implante, cara, é uma das partes mais... vou falar para você, tem maior literatura, tá, de casuística hoje na atualidade, cara. Todas as áreas hoje possuem isso, né? A grande questão, o implante, o Brennemark, que foi quem avalizou, inventou, percebeu como era a ósseo-integração, ele não era dentista, você sabia disso, cara? Não. Sim. E a grande sacada dele foi que ele era um ortopedista e ele havia feito um experimento em coelhos com titânio, com um parafuso de titânio para fratura de fêmur. Só que no momento de ele remover, né, esses parafusos, vinha pedaços de osso. E aí ele elaborou um protocolo, que é o que todo mundo fala protocolo sobre o implante, que é o protocolo Brennemark, né? Então, ele entendendo que naquela situação ali, de colocar os parafusos, ele imbricava e não soltava do osso, ele pensou para os desdentados, mutilados, e já existiam outros tipos de implante, irmão. Tinha implantes que eram colocados, abria a gengiva e colocava uma tela metálica com pinos para fora. Nossa. Que é o justa-ósseo embaixo do tecido gengival, né? Então, os implantes ósseo integrados, quando ele teve essa sacada de avaliar todos esses tipos de implante e entender que aqueles ali grudavam no osso, ele promoveu esse protocolo, uma forma de trabalhar, que era em cima, a dentadura mesmo, e embaixo, onde as dentaduras não ficavam, 4 parafusos com uma peça parafusada. Então, a prótese de baixo ela é mais difícil de ter uma estabilidade, uma removível, né? Uhum. Por conta de ter só um osso e a língua e a bochecha, né? O bucinador, o músculo de fora, empurrando essa prótese junto com o alimento. Uhum. Então, quando ele fez isso, ele demorou para mostrar isso para a sociedade alguns anos, eu não me recordo exatamente quantos anos. Mas aí, quando ele entendeu que aquilo durou, foi vários anos, tá? Aí sim, ele mostrou para a odontologia que aquilo lá funcionava e ele fundou o protocolo Brennemark. Isso tem mais de 40 anos, irmão. Entende isso? E que ele comprovou, fora os anos que ele testou. Então, hoje, a coisa está muito tecnológica, mudou-se muitas situações. Hoje, digamos, está um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Sim. Acho, porque sim. O que eu falei que parece uma coisa mais nova, porque se não via muito falar nisso antigamente. Parecia uma coisa muito distante da realidade de muitos, né? Exato. Popularizou, sim. Né? E a grande questão, acho que o boom para toda a odontologia e para os leigos, na verdade, foi uma instituição que no passado
ocorreu, né? Foi uma empresa que foi formada, que chamava Imbra, Implantes Brasil. O Imbra, ele mostrou um marketing agressivo em relação às televisões, né? Falando sobre isso. Então, isso popularizou. Houve uma quebra da empresa posterior a isso e um passivo muito forte, né? Então, o que ocorre quando a empresa cresce demais é justamente isso, né, irmão? É manter essa empresa na ética odontológica, né? Não teve muitos casos que virou passivo. As pessoas pagaram, fizeram financiamentos e não receberam as peças. Por isso a empresa quebrou, mas eram muitas unidades, né? Mas de uma certa forma, para a odontologia e para o público em geral, foi o que informou para o mundo o que era um implante dentário, né? Partiu daí. Hoje tem inúmeras, irmão, inúmeras. Sim, porque o sorriso é a porta de entrada da pessoa, né? Você vê uma pessoa aí faltando dente, uma coisa, ela fica uma pessoa triste, envergonhada, né? Não se comunica bem. Exato. E eu lembro desses que você falou na televisão, eles pegavam uma senhora, uma moça que parecia velha. Isso. E aí, a hora que eles davam aquela reformada, né, o dente já mudava completamente a pessoa. Sim. Que dá autoestima também, né? Cara, é um órgão visível, né? Você imagina? Ó, o dentista, né, tanto quanto o protético, que é a minha base, né, de tudo que eu fiz até hoje, né? Pensa uma coisa, tudo passa por um primeiro contato de visualização, certo? Tinha uma professora, de educação moral e cívica, se eu não estou errado, no primeiro ano da faculdade, cara, não sei se é exatamente essa matéria, tá? Mas era vinculada a essa matéria. Que ela falava coisas para mim que eu falava, o que ela está falando, né? Ela falava o seguinte, e é real, falava assim, quem é o rei da selva? Não entrava assim. Era dinâmica a aula. A gente não entendia muito, mas hoje está muito claro para mim. Sim. Quem é o rei da selva? Fala, irmão. O elefante, né? Será que não? O rei, leão. Mas na tua lógica, tá ok, né? Mas todo mundo fala que é o leão, né? Mas na realidade não é o leão, né? Então, mas pensa por que então ele leva a fama de rei? Ele tem as presas alinhadas. Não pode faltar um dente no mundo animal. Isso porque... Se ele é o rei da história, ele não pode ter um canino faltando. Senão ele vira presa. Exatamente. Entende isso? Então, o órgão visível, a gente trabalha num órgão visível. O médico, lógico, ele faz uma cirurgia cardíaca, né, abre para fazer qualquer tipo de cirurgia, é interno. O odontólogo, tudo que ele fizer vai ficar à mostra. E cada dente, irmão, tem uma função. Sim. Por isso que cada um tem um formato, né? E a gente vive um paradoxo muito forte, né, de ética com estética hoje. Tá complexo, né? A polarização, ela existe, né? As pessoas estão querendo provar que um está certo e que o outro está errado, sendo que somos, né, como Isaac Newton fala, somos um grão, né, o que eu conheço é um grão de areia e o que eu desconheço é um deserto, né? E há muita desunião no meio? Existe muita união, tá? Eu acho que é um ramo unido, porém existem, o que eu sinto hoje é que estão separando clãs, estão polarizando isso. E isso eu não concordo, porque o inteiro, né? O deserto é feito de todos os grãos de areia, né? Com certeza. O oceano é feito com todas as gotas. Então, eu vejo que existe uma vontade de querer provar que um está certo e que o outro está errado, e eu acho que isso não leva a nada. Tanto que nós vamos aprender até morrer, irmão. Não existe. A ignorância nossa é absurda, perto do conhecimento, como Isaac Newton fala, da gota e do grão de areia. O que a gente conhece é uma gota, irmão. E o que a gente desconhece é o oceano. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprofundo em cada área que eu me proponho a fazer, é uma coisa muito louca. Eu tenho uma clínica, essa clínica ela é composta de um laboratório de prótese, uma clínica com alguns profissionais de odontologia. No laboratório eu tenho uma sócia e tem um centro de estudos também lá, né?
Para manter tudo isso, e quanto mais eu estudo e quanto mais braços a gente abre, o mais importante que eu vejo, irmão, é essa troca, essa sinergia que a gente tem intelectual, meu, de ouvir o contraponto. O contraponto, ele faz parte da nossa vida, ele nos equilibra. Informação nunca é demais, né? Nunca, irmão, nunca. E a gente vive disso. É. Né? A gente vive para aprender e informar. Mandar um abraço aqui com o pessoal. Deixa eu ver aqui. Mandar pro Ferraz aí. Ferraz, um abraço, meu amigo. A Bia Toga, boa noite. Ricardo Tim, show, parabéns. Meu amigo Okamoto. O Renan, o elefante é o Renan, mas o elefante é o rei da selva, tá? Se você for analisar, tá certo que o leão leva fama, mas o elefante é mais forte, tá? Ó, uma pergunta aqui, ó. Jogando uma batata quente para você, ó. Vamos lá, vamos lá. E as lentes? E os dentes? Calma aí. E as lentes nos dentes, que agora estão na maior evidência? Pô, Suelen, é muito boa a sua pergunta. Minha esposa ainda está sacaneando. Opa, já, hein? Olha ótimo, só. Não, isso é importante. Mas, ó, Suelen, eu vou explicar de uma forma muito simples para vocês já vão entender. Existe qualidade estética sem função? O que você acha, irmão? Adianta você ter o carro do ano perfeito, mas ele não tem um motor. Não adianta, né? Vira uma samambaia. As lentes, Suelen, elas são um recobrimento de uma face do dente. Mas, se você vai falar, pô, qual é o nome da tua clínica? Feitosa Odontologia Estética, meu. Né? Pô, você vende estética? Não. Você realiza sonhos. É verdade, mas, irmão, primeiro, eu trabalho função do paciente. Posicionamento de queixo. Tirar dor de coluna. Muitas vezes, através disso, de reposicionar o queixo. O que são as lentes? O que estão fazendo na frente? O marketing ganhou da função, irmão. Entendeu, Paulo? Ganhou da função. O que vale é o que você mostra, Sim. não é o que você é. Então, eu acredito que todo mundo tem a capacidade e o poder para isso. As lentes é minha especialidade. Tanto que o laboratório é vinculado. A gente faz isso, né, como o carro forte nosso, né, o carro-chefe do nosso trabalho. Porém, ela tem que ser feita com a indicação adequada, irmão. E a indicação, ela gera estética. Pô, mas por quê? Os dois da frente, irmão, eles têm que ser maiores, por uma questão funcional. Os caninos, eles têm que ser um pouco maiores que o lateral. Mais ou menos do tamanho do dente da frente. Isso é função. O que está ocorrendo é que todo mundo acha que tem que ter o dente branco. Então, se a gente pensar em estética, e eu acho correto, se você quer se tornar mais jovem, legal, é um primeiro passo, realmente, se for pensar na estética, é manter seus dentes sempre limpos, adequadamente limpos, né, usando materiais adequados para fazer essa desorganização da bactéria, e depois um clareamento. Isso é estética. Quando você parte para indicar facetas, colocar um material a mais na boca, né, no dente de um paciente, onde ele não precisa, por função, isso é cosmética, não é estética, você entende? Sim. É uma venda de cosmética. É igual colocar azulejos sobre alguns azulejos na sua casa. Que não há necessidade. Que né? não há necessidade. Mas virou moda, né? Hoje em dia. Virou moda. E a gente observa, principalmente em vários artistas, isso daí, a falta de profissionalismo ao colocar. Sim. Porque sim. você, o que você falou, você vê às vezes uma coisa totalmente reta, você vê uma coisa muito artificial, Sim. que parece um encaixe de dentadura, como você diz aí, que você fala, meu, não ficou um serviço muito bacana. Então, irmão, anatomia, eu dou aula de anatomia há 30 anos, irmão. Comecei muito jovem, 30 não, um pouco ou menos, a dar aula de anatomia e escultura, né? Deus fez, meu irmão, cada detalhe do dente com uma função. Hoje, quando eu explano para um aluno e eu faço um desenho, primeiro ele tem que aprender a desenhar o básico, para depois esculpir. Se você não tirar de uma superfície uma ideia, de um planejamento, para depois levantar uma obra, é mais complexo, certo? Sim. E o que eu vejo é o despreparo anatômico, que é colocar coisas a mais
sendo que isso vai invadir espaços biológicos do ser humano e vai dificultar a função dos dentes, que é mastigar e se proteger. Os da frente protegem do fundo numa situação e os do fundo protegem o da frente em outra situação. Então, é complexo, né? E enorme, né, irmão? Né? Sim. Eu não conhecia ainda o consultório do irmão, mas eu fui visitar o consultório do irmão Geraldo. Do Geraldo. E eu não imaginava o tanto de pessoa que necessita, o tanto de trabalho, o tanto... Qual Geraldo? Qual é o irmão Geraldo? O José Geraldo. O protético. Protético. Ah, sim. Um grande amigo. Um abraço para o Geraldo. Uma coisa ele, assim, ele é um protético só. Então, ele tem um laboratório de prótese. Sim, entendeu? Eu ouvi e falei, rapaz, eu não imaginava que era tudo isso. Um absurdo. Coisa em 3D, desenho em 3D, a pintura manual para... É isso. É uma coisa totalmente delicada. Sim. E a gente nem imagina o trabalho que dá. É o estado da arte, cara. E é dedicação. O Geraldo tem mais cancha que eu, de área aí de prótese, se eu não me engano, tá? E é um ótimo profissional, um irmão espetacular. A gente se cruzou nessa vida de docência. Ele foi, acho que 2 vezes em curso meu. Ele é um cara engajado. Sim. Tá à frente, sim. Não, é um cara bem bacana. Vou mandar aqui um abraço para Márcia também, a Suelen aqui falando perfeito pela explicação. Entendeu, Suelen? Agradecendo aí o Newton Dias, meu tio, aí um abraço aí por estar participando. Ah, legal. E fala para mim uma coisa, meu irmão, por que você quis se especializar na odontologia estética? Exatamente, a gente abordou um pouquinho. Inspirou você nisso daí? Quando técnico, eu não entendia alguns casos que eu via, cara. E eu via casos, irmão, de os dentes não parecer dente, né? Falei, pô, não é possível, né, cara? Então, essa pegada da estética, ela tem esse vínculo mesmo. Explicar que a harmonia do rosto em relação aos lábios, em relação aos olhos, né? A gente tem uma capacidade de análise muito importante, né? Mas antes de chegar na estética, um ponto que a gente aborda, para que serve o profissional de saúde? Ou que seja qualquer outro profissional. Vamos sugerir outras situações assim. Quando você leva o carro para... Está com um defeito, você não sabe qual é. Você quer um diagnóstico, certo? Mas muitos profissionais, não estou falando todos, mas muitos profissionais não sabem nem o significado da palavra diagnóstico. Correto? Sim. Dia é o dia, gnose do dia. Você mostrar exatamente o que você está vendo através do seu conhecimento, as características que está acontecendo naquele ser humano, ou naquele carro, ou seja lá no que for. Mas a gnose do dia é a base da nossa profissão primeiro, certo? Né, irmão? Você vai tratar o dente. Você fala, a coisa inverteu, você vai procurar uma faceta. Eu quero só ver quanto é uma faceta. Você já viu isso, irmão? É assim que ocorre. Então, isso já me indagou demais a vida, né? Primeira coisa que eu faço, eu estabeleço diagnósticos. Você vai lá e eu avalio se você está mastigando direito, como está a sua saúde geral vinculada com os dentes, porque não é só o dente, né? Quando eu quis ser odontólogo, eu queria ser o médico da boca. Só que a boca não vem sozinha, irmão. E a boca, ela é muito importante para a posição da sua coluna. Você sabia disso, cara? Não sabia. Cara, o posicionamento do seu queixo conta muita coisa. Você tem um filhinho pequeno, não tem? Tenho. Quantos meses ele está, meu irmão? 7. 7 meses. Já nasceu o dentinho? 2. De baixo. Os 2 de baixo. E o de cima vai vir agora, logo mais. E a gente está toda mamada, escovando o dentinho dele já para... Top, cara. É isso aí, é só eliminar a bactéria que é só do leite. Olha lá, ele já está comendo alguma coisa? Tá, por enquanto ainda não, tá na briga. Top, cara. Irmão, olha que loucura que eu vou falar para você. O cerebelo da criança, ele é ativado, você sabe quando, cara? Ele ainda não anda, certo? Não. Ele olha para você assim ainda, não olha? Olha, aquela coisa... O ser humano, ele estabelece a linha do horizonte, irmão, quando nasce os 2 de baixo, os 2 de cima, e ele fecha a boca e a ponta da língua toca a papila incisiva. O cerebelo é ativado nesse momento. Olha que loucura. Olha só. Então, a noção de horizonte, ele só se dá
quando existe esse selamento da boca. Então, ele firmou, aí o cerebelo ativou, aí ele busca, ele enxerga o horizonte, ele não te olha mais assim. Você vai ver fixa, que né? ele vai fixar, enxergar o horizonte, ativou o cerebelo, e aí ele equilibra. Se você, ao longo da vida, do crescimento, ok, isso vai mudar, porque o osso é um osso ímpar, né? A mandíbula vai crescer em várias áreas, né? Em comprimento, em largura, através da sínfise, cresce daqui para cá, e do ângulo para o ramo. Todo esse crescimento ao longo do tempo faz a mudança com as trocas de dente e a fase de inconsistência da nossa vida em tudo, Sim. até que a gente atinge o equilíbrio, né? Aí nasce o dente do siso lá, vamos pensar. A partir disso, se a gente já entende essa premissa em relação ao equilíbrio, você imagina você morder a vida inteira errado, e isso tornar a sua coluna torta, ou você ter uma dor cervical e não consegue achar. Hoje os quiropratas e até e osteopatas entendem que a postura e a posição do queixo na mordida influencia sim a postura todinha do corpo. E essa ciência é chamada posturologia. A gente estuda desde 2016, mais ou menos isso. E uma pergunta, hoje em dia a população em si, eu sei que não é a sua... Foi eu, hein? Alô? Eu acho que não é você não faz o atendimento Sim. diário, mas a população em si, ela está buscando mais dentista, ela está tratando mais com regularidade, ou ela só está indo procurar um dentista quando está precisando, ou algo parecido assim? Cara, existem várias situações, né? Tá tudo bem? Tá, o áudio está dando aí? Tá ok? O Hendrick. Só um minutinho que eu acho que... Tá ok? Pode ir. A odontologia, o público, o acesso à internet, né, às redes, às mídias, hoje é absurda, né? E esse acesso popularizou demais, né? Com essa popularização, Paulo, existem muitas coisas sendo vendidas que não necessitavam, certo? E a gente está falando da faceta e tudo mais. A questão da prevenção está sendo deixada de lado. E um dos nossos pontos, no qual eu sempre bato o pé, é que, primeiro, a análise do que tem que ser feito e a prevenção através de uma boa limpeza, de ver o paciente escovar o dente, certo? Você avaliar como ele escova e depois nortear como ele pode escovar e ter um sucesso melhor aonde ele não está conseguindo atingir esse nível de limpeza adequado para manter a saúde bucal. Eu não sei hoje em dia como que funciona, mas eu lembro que quando eu era pequeno ainda na primeira, segunda série, a gente tinha um dentista dentro da escola, que o dentista levava as criançadas, colocava aquele pozinho rosa na boca para ver quem que fazia a escovação melhor, como que fazia, como não fazia. Aí a hora que todos saísse aquele pozinho rosa, aquela marcação, aí você aprendeu a escovar direito os dentes. Exatamente. Eu não sei se hoje em dia as escolas têm esse sistema, se não tem, o tempo. Sistema público, ele é muito bom no geral, tá? Não é... Antes era muito curativo, né? E a questão de ser curativo somente, né? Eu, por exemplo, você está falando uma coisa que eu não tive na minha infância. Na minha infância, na escola, eles restauravam. Eles não coraram placa, que isso é um corante de placa bacteriana, né? O que eu lembro ainda era o Dr. Paulo. Qual, Paulo? Eu não lembro o sobrenome dele, mas era o Dr. Paulo. Dentista de Americana, ele era das escolas, todas as escolas, e na escola que eu estudava tinha um consultório dentário. É isso mesmo, eu estudei numa escola que era isso. Esse daí, primeira, segunda série lá, né? Faz tempo, hoje eu acho que não tem mais. Cara, eu acho que depende, quando a saúde municipalizou, né, que já tem um certo tempo isso, depende muito da gestão de saúde local, né? De verdade, eu desconheço aqui em Americana porque a gente fica no setor privado, né? E até uma ótima pergunta mesmo, até para eu me instruir sobre isso, né, meu? E o que eu percebo hoje, corar placa é muito importante, viu, irmão?
E você enxerga aonde está a sua deficiência. Sim. A gente cora a placa assim para fazer as limpezas, né? E mostrar para o paciente, né? Fazendo a limpeza técnica. Mas hoje a gente também defende uma forma de escovação que é chamada iTop, que é uma forma que foi difundida pela empresa Curaprox, que é uma empresa suíça, né? No qual ali, cara, faz muita diferença e a longevidade não só das restaurações e de todos os trabalhos que nós fazemos com a indicação adequada, né? Mas você manter a escovação não é esfregar forte. Não é usar um material inadequado. Não é uma escovadura também que vai resolver. Exatamente. E às vezes tem muitas escovas falando que são macias, mas não são macias, né? Então a gente indica a Curaprox, eu não recebo nada da marca, mas é sim uma marca que acaba nos apoiando porque entende que a ideia, né, de que aquilo ali é o gold standard em relação a isso, a gente não deixa de pregar, né? Inclusive, um representante da Curaprox, que é um cara que virou meu amigo porque vende coisas muito boas, que fazem bem para o paciente, né? Ele fez um tratamento conosco e ele se queixava de dores, assim, de enxaquecas absurdas, né? O Fernando, talvez ele esteja até assistindo. E com isso, irmão, ele, depois que a gente reabilitou, colocou as facetas nele pensando em função, ele foi buscar estética, entendeu? Sim. E a gente mudou, conhecendo a função, restabelecendo o queixo na postura adequada, não é só ele, pacientes, tá? A gente devolve estética para ele. Mas isso que você perguntou, a manutenção é fundamental. Porque não adianta você comprar o carro novo, né, e não saber usar. Sim. Pensa uma coisa, você tem carro, não tem, irmão? Tem. Você gosta do capô do seu carro? Você esfregaria no seu carro um escovão de nylon? Não, né? Então, que tal você usar uma microfibra, igual as escovas da Curaprox, vai, né, para passar? E aí, dependendo da pasta que você usar, meu irmão, você jogaria uma areinha assim no capô do carro e esfregaria ainda o escovão? Não, Nunca, né? Risca tudo, né? Então, mas por que eu jogo isso para o macro e a gente discute isso no macro, meu? O macro é mais fácil para você entender. O micro, você usar a pasta adequada com uma enzima que ajuda você a destruir essa organização bacteriana, né, junto com uma escova que controla a biofilme. Você não tem que polir dente. Quem pule dente é o dentista. É dentista, né? Você vai lá semestralmente para a gente avaliar como está a tua história, qual é o diagnóstico daquele semestre, né? Como as mulheres fazem muito isso, né? De fazer o controle, né, ginecológico. Sim. O homem é mais, né? O homem vai quando dói. E olha lá ainda, ou né? quando a mulher manda. Né? Então, nesse ponto, irmão, a odontologia, ela antes da estética, para fazer uma ideia, assim, antes da estética, meu irmão, ela era a 11ª prioridade, o dente. E hoje, como é uma questão de demanda, ela está em 5º. Olha. Entende? Então, o que vem antes ainda? Carro, bolsa, celular e dente vem depois. Coisa né? fútil, né? Como então, diz, gente. Mas o mundo está assim, irmão. Ele está preenchendo de fora para dentro, né? Sendo que quando você entende que quando você alinha e equilibra as coisas na sua vida, as coisas vão mudando. Sim. Né? E a odontologia e os dentes têm um posicionamento muito mais importante do que o público imagina em relação a isso. Mas galgou um avanço muito grande do que estava, né? Isso daí não há de que... Cara, é muito legal isso que você perguntou, meu, porque, 1990, né, meu? Eu tô ficando velho, meu. Pensa uma coisa, o que mudou até 2024, nesses 34 anos. Irmão, eu vi tudo de material acontecer. Sim. Hoje, a única coisa que a gente não põe na boca é metal. E, meu, eu fiz tanta fundição de dente de ouro, fiz N fatores, eu conheço todos os materiais, passei por todos os materiais. Isso foi rico demais, cara. A odontologia já vive um momento que, se a gente afunda cada um na sua área e forma um time e divaga sobre as coisas, é um momento de estudo absurdo, cara. Sim. Paulo, para eu estudar, quando eu fazia mestrado, cara, não tinha, a internet era difícil, meu. Você tinha que pegar um pendrive,
montar, e o acesso aos papers bons, né, cara? Tinha o professor José Augusto, lá da Universidade de Guarulhos, o André Reis, que foi meu mestre, meu orientador no mestrado. Cara, tinha que ir na USP, levar o pendrive e buscar lá os papers em inglês, cara. Imagina, a gente não lia nada direito. É uma loucura, cara, né? E não tinha o tradutor, nada, você tinha que se virar, meu. Então, hoje, a facilidade, né, o digital, eu vou fazer um parênteses aqui de um grande amigo meu, tá? Ele está nos Estados Unidos, são vários amigos que estão nos Estados Unidos, colegas de profissão. Eles fizeram a vida lá, eles têm um podcast que é o For Dental, muito bacana. E um deles, o Guilherme Cabral, ele, num dos podcasts dele, que é uma aula, né, meu? Podcast hoje é uma aula. Sim. É uma forma de divulgar ciência pessoas, também, né, irmão? Ele fala uma coisa que é um parênteses que vive, é viável para a nossa vida também. O digital, ele potencializa. Ele não resolve, irmão. Você entende? Sim. O que adianta eu ter uma fresadora? Eu tenho fresadora lá que faz a usinagem dos dentes. Eu tenho máquinas que fazem impressões 3D. E tem máquinas para fazer o desenho digital. Então, potencializar é igual assim. Se você não souber guiar um carro e comprar uma Ferrari, você potencializou. Potencializou o quê? O acidente, né? Sim. E você vê vários vídeos assim, né? A pessoa não tem uma noção, sai com o carro, sai de traseira, bate e tudo. Então, irmão, se você não souber a base, se você não souber fazer desde a base... Não adianta você ter um equipamento do melhor, mas você não que acelera, mas se você tem a ignorância plena. Mas agora eu tenho tudo para fazer. Ele acelera os processos, você entrega as coisas. Mas você potencializou o quê? 0 vezes 0 é o quê? 0 vezes 1 é 1. É 1, 1, vamos falar que é o equipamento. Sim. Meu, então, primeiro, educação de base. Fortalece as bases de tudo aquilo que a gente sabe que se a gente potencializar, a gente vai entregar melhor, entregar mais rápido. E tem uma diferença na odontologia, irmão. Tem a padronização e a customização. Acho que o meu sonho sempre foi customizar, fazer o dente do Paulo Scalco, não um dente... Hoje no digital, não padrão, irmão, né? Porque cada pessoa é diferente. É isso. Tem técnicos bons que sabem fazer o dente só de uma forma, de uma cor. Então, se você for lá, sua esposa for lá, teu filho for lá, todo mundo precisa, e daí vai fazer, os dentes ficam todos iguais. E isso é uma verdade. Bacana. Eu vou agradecer os patrocinadores agora, dar um tempinho para você tomar um chopp aí, pegar vamos brindar, né? Viva aí, ó. Saúde a todos. Saúde. Muito obrigado. E começar agradecendo aqui o meu grande irmão aqui, amigo Vinícius aqui da Knights Cervejaria, que vem patrocinando a gente aqui, ali da Rua Ourinhos, número 20, no Parque Novo Mundo. Você que gosta de uma cerveja diferenciada, você que tem aquele padrão, aquele paladar diferenciado, te indico aqui, ó, Knights Cervejaria. Meu grande amigo Pedro aqui, ó, da Astor Brindes Corporativos, fabrica a nossa caneca. Você que gosta de um copo Stanley personalizado aqui, com a sua logomarca, você é empresário, que quer fazer um diferencial, quer estampar sua marca em produtos, eu indico para você a Astor Brindes. Você encontra eles nas redes sociais, Astor Brindes. Meu grande amigo, irmão Jânio, da Optilar. Você está precisando trocar de óculos, está precisando um óculos de sol, um óculos de proteção, procura o Optilar. Lá o Jânio e a Ana Paula vai dar um atendimento especial para você, na Avenida Paulista 181, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. American Auto, você aí que tem seu veículo, a gente estava acabando de falar, você não vai deixar na mão de qualquer um, né? Então, aí. Mecânica há mais de 40 anos. Você encontra American Auto ali na Rua Vicente Saciloto, 1015, na Nova Americana. Império Motors, qualidade aí, você que quer um veículo diferenciado, com procedência, você quer comprar, quer vender seu veículo, Império Motors, fica ali na Avenida Iacanga, 524. Procura o Júlio ali que você vai ser muito bem atendido. Escalaço, arte em crochê. Você que está com seu filhinho para nascer aí, quer decorar o quarto do seu filho, com aqueles bichinhos de amigurumi,
Procura a Escalaço Arte em Crochê nas redes sociais, @Escalaço, você vai ser muito bem atendido. Fidêncio, assistência e consultoria em trânsito, você que está com problema na sua habilitação, com pontuação, habilitação cassada, procure a Fidêncio, que ela vai te dar uma assessoria perfeita ali com o meu amigo Fernando. Empório do Chiquinho, você que vai fazer aquele churrasco, está precisando daquele carvão, está precisando abastecer a geladeira, Empório do Chiquinho, Rua das Rosas, 473, ali o Rangel vai te atender da melhor forma possível. Adestramento presencial e online, Matheus Adestra, você que tem aí o seu cão, está precisando de uma força, de uma ajuda, entre em contato com o Matheus pelas redes sociais, @MatheusAdestra, que ele vai te solucionar seu problema. Seguro de vida, sucessão patrimonial e proteção de renda, J. Ginete, aqui você encontra tudo isso daí. Ele é um corretor franqueado da Prudential. Você encontra aí o J. Ginete, o João, meu amigo, meu irmão aí, na www.ginete.com.br. Ana K, joias de afeto para você. Você que gosta daquele trabalho em prata, que ele trabalha em prata e ouro, você que quer deixar registrado o seu animalzinho de estimação numa joia personalizada, procure a Ana K, joias de afeto. Você encontra ela nas redes sociais, @Ana K Joias, inclusive está de Instagram novo, tá? Lime Silva Seguradora, aqui o Gabriel, você que precisa de um seguro de vida, seguro de casa, procure aqui o Lime Silva Seguros com o meu amigo Gabriel, na rua Minas Gerais, 731 Jardim Santana. Qualidade tem nome, Grupo Margutti, você que está construindo sua casa aí, indico para você, Movelaria Margutti, Marmoraria Margutti. Você que está querendo um carro premium, Margutti Multimarcas. E você que vai fazer aquela festa que tem um estabelecimento e está querendo comprar um gelo, Gelo e Arte. Aqui o Grupo Margutti é sofisticação. Um abraço aí para o Israel e para o Lucas. Cooperativa da Piscina. Você que quer reformar sua piscina, quer construir, você sabe que piscina a gente constrói no inverno para usar no verão, né? Então a hora é agora. Procure a Cooperativa da Piscina, www.cooperativadapiscina.com.br. E de endereço novo para melhor te atender, tá? Avenida São Jerônimo, 121. Licença online, engenharia e licenciamento ambiental. Sua empresa que está com problema de, ambiental, procure a licença online, soluções ambientais, consultoria especializada do meu amigo Orsi e Pablo. Você encontra eles nas redes sociais, @licença online e pelo site www.licençaonline.com.br. Autoescola Aprendiz do Bira, você que está precisando tirar sua habilitação, você que precisa trocar sua habilitação, você que está precisando de uma habilitação especial, fazer uma reciclagem, Autoescola Aprendiz, Centro de Formação de Condutores, formando condutores de qualidade, com 2 unidades para te atender melhor. Avenida da Saudade, 375, na Cordenúncia, e na Avenida Campos Sales, 891, no Jardim Girassol. Faculdade à distância, Unifecap, seu sonho é nossa meta. Procura a faculdade no Polo de Americana, pelas redes sociais, @Unificaf Americana. LO Turismo, viajar até onde a estrada te leva. Você que está querendo viajar aí, procure a LO Turismo. Saídas de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Vocês encontram elas nas redes sociais, LO_Turismo, ou pelo WhatsApp, 19991707106. E o meu amigo João, da Veda Fácil, tecnologia e impermeabilização, atendimento em território nacional. Você que está com problema de impermeabilização no seu imóvel, no seu prédio, eu indico para você Veda Fácil. Você encontra eles nas redes sociais, @Veda Fácil, e também no site www.vedafácil.com.br. E vamos voltar aqui com o meu grande irmão aqui, Fernando Feitosa. Aqui, vamos voltar aqui e fala para mim como que funciona o seu atendimento, meu irmão.
Cara, a gente falou um pouco de diagnóstico, né? E primeira coisa, cara, antes de qualquer pessoa encostar em você, é te conhecer, né? Nossa área, não só a minha área, mas a área da medicina, ela se faz necessário você ter uma ideia não só do diagnóstico, né, a gnose, o conhecimento daquele momento que você conheceu o paciente, assim como principalmente você entender a história pregressa em relação a isso. Então, nós trabalhamos da seguinte forma, irmão. A gente faz primeiro uma consulta de 2 horas. Né? Nessa consulta, a gente vai falar muito, o paciente vai falar e eu já vou identificar algumas situações de mastigação na conversa, de dicção e alguns outros sinais que são importantes para a posturologia. Né? Em cima disso, irmão, a gente solicita um exame de tomografia, não é radiografia, porque a tomografia eu vou enxergar cortes milimétricos, não só largura e comprimento do osso, mas a espessura em milímetros, para eu entender qual é o diagnóstico de cada dente, tratar cada dente como se fosse um órgão necessário, né? Com essa tomografia, mais essa anamnese, você conversar com o paciente me falar os seus anseios, como foi a vida dali para trás, como foi a experiência com o profissional. Depois disso, a gente faz um book fotográfico, É no estúdio fotográfico que a gente tem dentro da clínica, fotos com a mesma intensidade de luz do antes e do depois, né? Porque já viu... Depois tem umas fotos assim, depressivo, né? No escuro, né? E depois todo pronto numa luz diferente. Então, a gente preza principalmente pela mudança dessa região misturada com a estética. Então, essas fotos, mais a tomografia, irmão, mais essa conversa de 2 horas, após isso, a gente tem uma consulta de retorno e nessa consulta, a aula é numa TV de 40 polegadas, com as fotos que a gente fez, mostrando, dando uma aula da sua boca, primeiro com o diagnóstico, prognóstico, que é o que vai acontecer depois que a gente fizer o tratamento, é favorável ou não é. Se a gente não fizer nada, o que pode acontecer através dessa experiência de 34 anos e com muita fotografia de resultado, de sucessos e de situações de pacientes que fotografaram, fizemos a tomografia, estabeleceu-se um diagnóstico e não fez nada. Eu tenho esses históricos, cara. Veio depois de 2 anos, como ficou e como que aconteceu depois de 10 anos. Eu tenho hoje uma casuística, um número de análises, tanto do que nós não fizemos e o paciente acabou voltando porque a coisa chegou onde eu havia dito, ou na avaliação frequente dos nossos pacientes através disso. Então, depois disso, irmão, tendo isso nesse retorno, a gente mostra para o paciente, você tem isso, e a forma de resolver é essa estratégia, ou é essa. Aqui não precisa de faceta, aqui é só aparelho, entende? E eu falo para você, mas você sabe tanto, você conhece tanto? Irmão, 34 anos na mesma área. Estudando, né? Não é somente... estando na área, se você está estudando, está evoluindo cada dia mais, né? Eu fui consultor técnico de uma empresa alemã, chama Voco, por 6 anos, tá? E onde eu fui dar aula na Alemanha diversas vezes por eles, rodei o Brasil e eles me deram essa oportunidade de rodar o país. Existe muito material bom, existe muita consciência. Nós brasileiros, cara, quando a gente vai dar aula lá, cara, a gente dá show. Verdade. Eram 7 brasileiros diante de 80 professores de 21 países, tá? Isso era bienal. Cara, dava-se o show. Os brasileiros têm... Nós produzimos com pouco. A tecnologia chegou agora para a gente, né? Tanto quanto a gente está falando, sim, popularizou a odontologia, mas popularizou a tecnologia também. Não tem mais fronteira, irmão. Não. A internet linkou tudo. Digital, né? Linkou tudo. Então, com isso, né, com tudo isso acontecendo, eu falo assim para você, tanto dar aula, conhecer outros lugares, o que vale é você estar sempre estudando, né,
E principalmente, irmão, nunca achar que você já sabe tudo. Sim. Né? Esse é um ponto fundamental. Ninguém sabe tudo na vida, né? Não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thiago Berton, Marcos Hipólito. Paulo, em abril estarei em Americana, quer experimentar? Ô, Marquinho, com certeza, meu amigo. O Marquinho vem de Goiás pra cá. Opa! A gente vai lá, sim. O Pacheco. Aqui um abração, Pacheco. Pacheco, rapaz, policial militar e piloto de avião. Pô, olha só, você tá me devendo, tem que vir aqui no podcast também, Pacheco. Não esquece não, tá? Legal. Mandar um abraço aqui também pro Adriano aí, ó. Que tá aqui, parabéns aos irmãos. Obrigado, Adriano. Uma pergunta minha agora. Você lembra de algum caso seu que você fala, rapaz, esse caso me marcou? Rapaz, muitos casos me marcaram. Tem um recente, assim... Aquele que você sempre leva para os alunos, fala, rapaz, esse caso aqui foi o caso que me marcou, ou algo... Cara, a gente já fez tanta boca, irmão. Cada um tem uma... Pra mim, de verdade, a confiança de cada um tem um quê especial. Mas tem uma senhora que é daqui de Americana. Cara, eu sou ruim de nome, porque é tanta gente que eu atendi, cara. Faz tempo que eu não a vejo, né? Ela era surda e muda. Nossa. E, bicho, ela tinha que fazer uma prótese em cima, uma dentadura. E embaixo, ela tinha alguns dentes e tinha uma ponte móvel. E foi um caso assim, cara, como eu vou me comunicar? Porque ela... não sabia ler nem escrever e não sabia Libras. Então, como você vai pedir para tirar as referências, né? Como eu vou me comunicar? Cara, foi uma das melhores situações da minha vida. A sensibilidade que essa senhora demonstrou e a marca da família dela nessa história foi muito forte, sabe por quê, cara? Foi assim, eles venderam uma casa, o pai e a mãe faleceram, dessas irmãs, e ela é uma senhora que era uma das irmãs. E o pai e a mãe protegeram ela totalmente. E quando houve a venda da casa, separou-se o valor para os irmãos. E isso me marcou, cara. Me marcou não só por ser uma pessoa que a gente tirou de uma situação assim de função e estética, derrubada com muitos anos de vida naquela feição, porque o queixo enterrava demais, né? E a prótese não supria isso, né? Quanto na questão estética que ela mudou, era uma mulher diferente. Mas você sabe qual foi a história entre a família? Que isso eu aprendi demais, Ela tinha o dinheirinho dela e ela escolheu eu, cara. Não foi a família que escolheu. Eu fazia propaganda nas revistas. E ela foi no médico e ela virava a revista e falava, é esse. E ela bateu o pé e a irmã dela, uma graça, ela trouxe, super comunicativa, né? A irmã dela é a mãe do Fabinho do Espeto, sabe? Sim. A irmã dela. Eu não guardei os nomes, foi um erro da minha parte, porque elas foram marcantes para mim, né? Esse foi um ponto. Daí ela falou, tem que ser o senhor, eu vou ver o que eu vou fazer com o valor. Ela tem esse valor porque na divisão da casa tem dinheiro para ela fazer isso. Aí ela veio na outra semana e falou, ela só faz se for com o senhor. E as irmãs se juntaram e as irmãs pagaram, não deixou ela usar o dinheirinho dela. Então, isso foi uma lição para mim, irmão. Primeiro, ficou maravilhoso, ela virou outra mulher, cara, né? E em segunda situação, foi uma lição de família, né? Pô, cara, de acolhimento. Então, o que os pais dela a vida inteira fizeram. As irmãs fizeram agora. As irmãs mantiveram. Então, um beijo para elas. Desculpa eu não lembrar o nome, mas eu gosto muito delas. Tô com saudade até dela, faz tempo que eu não a vejo. Bacana. Mas isso foi um caso. Bacana. E um outro ilusitado, se eu puder, 2 minutinhos. Tem uma outra senhora, cara, que o sobrenome era igual ao meu. E ela estava lá em Campinas e a filha dela trabalhava aqui em Americana. E numa revista também achou, a Feitosa deve ser parente. E ela veio tratar comigo, cara, de São Paulo para cá. Ela morava em Campinas e morava em São Paulo. Por conta do sobrenome, cara, você acredita? Não, é da minha família. E um beijo para vocês aí. Que saudade de vocês também. Olha aí. Colocou aqui Adriano, irmão. Eu falei assim, poxa, quem é?
O nosso amigo Gasoli. Oh, beleza. Valeu, Gasoli, manda um abração aqui pra esse louco aqui. Eu falei, pode deixar, Gasoli. Gasoli, um abração, meu irmão, aí, ó. Valeu. Um forte abraço aí. Forte abraço, irmão. Mandar um abração aqui também pro Mota. Mota, forte abraço, meu querido. A Ana Carolina aqui, ó. Da Ana K Joias. Obrigado por estar assistindo aqui, ó. Vocês aí, foi o que eu falei, hein? Que é aquela joia afetiva. Procure a Ana K Joias aqui pelas redes sociais, tá bom? Meu irmão, estamos quase chegando no fim aí. E fala pra mim, qual que é a sua missão nessa área? O que você tem pra falar isso pra mim? Cara, a missão da nossa vida ela é profunda, né? Eu acredito que a natureza, de uma maneira geral, Paulão, ela quer algo de você. Ela quer o teu melhor, né? Então, acho que a minha missão é cada vez mais ensinar mais pessoas, né? Não só da forma que eu penso, mas sim fazendo os contrapontos da vida, ensinar e aprender com esse universo de informação que a gente tem, que vai ser impossível a gente dominar tudo, mas em prol do próximo, né? Eu tenho muitas e muitas e muitas bocas para fazer na minha vida. Eu tenho uma empresa que eu amo, que a gente passou por N situações, né? Principalmente na pandemia foi drástico, né? Com a ajuda de irmãos, de amigos, né? De tudo que você imagina de energia positiva, a gente está de pé, né? Tem o Edson, um irmão, o Edson da nossa loja, né? Que é um cara maravilhoso, me ajudou muito. O Thierry, outro ser humano também que me abriu os olhos sobre muitos aspectos. E aí que tá, é sempre no contraponto. Então acho que a missão é aprender. E eu tenho um trato com Deus que é simples. Eu só posso aprender se eu esvaziar minha caixa. Então ensinar. Isso que você falou da pandemia serviu muito de lição pra gente, porque é um ponto que a gente até as lojas estavam naquele ponto de discutir, brigar, e a hora que a gente se uniu para fazer uma tenda solidária. E eu lembro que meu pai sempre falava, no meu finado pai falava assim, você acha que a coisa tá ruim para você? Olha do lado que tem gente pior. Sempre, não precisa nem olhar para trás. Olha do lado. Então, aquele momento lá serviu de inspiração pra gente. Eu também mexo com publicidade, com evento. Imagina, cara. Tomei uma pancada enorme, fiquei 1 ano sem trabalho por causa dessa pandemia, uma coisa que mudou. Mas aí foi o quê? Nesse momento, a gente pensar em ajudar os outros. Esquecer dos nossos problemas e ver que tem gente pior que a gente precisando da nossa ajuda ou apenas de uma palavra amiga na hora certa. Entendeu? E isso daí, a pandemia acho que serviu para muita gente repensar e ver o que é prioridade na vida. Aquilo que eu vi, não adiantava você ter aquela roupa de luxo, aquele carro de luxo que você não tinha para quem mostrar, para quem usar, para que fazer. Entendeu? É o que você fala. O que te marcou foi o atendimento com essa senhora simples, que era o sonho dela. Então você realizou um sonho que ela vai lembrar pro resto da vida dela sobre isso daí. E, meu irmão, como que as pessoas te acham na rede social? Como que a pessoa quer um contato com você? DR Feitosa Oficial, né, meu Instagram, tá? DR Feitosa Oficial. Eu tenho outro Instagram que é da clínica, que vai ser mais fomentado, mas que é o Feitosa Odontologia Estética, né? A gente está na Américo Vespúcio 245, ali no Residencial Nardini, tá? Atrás ali uma paralela com a rapaz, ruim, hein? Não, Como é que sobe? Esqueci o nome, cara. A principal ali que cruza a Brasil, tá? A gente está aberto até sábado, tá? Tem um time maravilhoso, queria mandar um abraço para o meu time todo, tá? Doutora Eliane, doutora Ana, a Fernanda, que é a nossa ASB, que está também cursando odontologia, a Thais, que é minha sócia hoje no laboratório, a Mayra, que cuida do financeiro e toca tudo, a parte administrativa junto comigo, e a diretora da limpeza, que é a Rose, a Rose fez 10 anos comigo, cara, esse ano, então não é sempre que a gente tem um funcionário que fica 10 anos, então um beijo para todas vocês fazem parte disso tudo, eu não sou nada sem elas, cara. É um time, né? Total, é um time. É um time, não, é uma família, né? Pode-se dizer. E vai crescer. A gente passa mais tempo com eles do que com a própria família, quase, né? É isso aí. Se for analisar. Mandar um abração aqui pro
pro nosso irmão Rogério também aqui, que está dando os parabéns para nós aí. Valeu, Rogério. Meu irmão, quer falar mais alguma coisa? Conclusões finais aí? Eu quero deixar uma reflexão para todos, né? Assim, pensem não só na odontologia, mas em qualquer outra área. Pensem em agregar. Esse é o momento de agregar. É o momento de comunhão. A quaresma, para quem é católico, né? Sabe, entender que é um momento de reflexão nas nossas vidas. Nós somos humanos, estamos passivos ao erro o tempo todo, né? Mas que a reflexão contagie todos nós, e não importa a área, e entendam que a união e a discussão do contraponto é a minha bandeira, a ética, né? O nome estética tem ética no nome, né, meu? Só que o que a gente está vendo, num paralelo à minha área, é que está faltando ética para se promover estética, tá bom? Eu acho que a promoção é de saúde bucal, saúde corpórea, vinculada com a boca, faz parte do corpo, né? Mas acima de tudo, nunca desistam, foco na luz, traçam seu objetivo e vão em frente. A gente está aqui para ajudar. Nossos cursos vão pintar por aí, a gente vai divulgar. Também empacotando algumas coisas aí digitais para potencializar todo esse conhecimento de todos esses anos em todas as áreas e segmentos que a gente possui habilidade, né, do time inteiro, tá bom? E principalmente te agradecer, Paulo, pelo espaço, parabéns pelo seu crescimento nisso, agradecer a confiança de trazer eu aqui para a gente bater esse papo. Para mim isso vale demais e estou em pé, a ordem, sempre pronto para todos vocês aí. Meu irmão, eu que agradeço, quero agradecer mais uma vez de coração. É muito bom esse bate-papo, que eu falo, eu não sou entrevistador, é mais um bate-papo. É levar conhecimento para as pessoas, é o que você falou hoje, a tecnologia é boa por causa disso. A gente pode estar aqui num estúdio fechado, mas potencializou conhecimento para várias pessoas. Agradeço de coração. Provavelmente, segundo semestre, eu quero você aqui para falar das novidades desses cursos. Aí, garoto, entendeu? Com todo quero prazer. você aqui. Obrigado, cara. Quero agradecer a todos por ter acompanhado a gente, tá? Curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página. Semana que vem, a gente tem os entrevistados aqui, o Major Zequeto, do 19º Batalhão aqui de Americana, e o meu amigo também, Capitão Rogério, ele é o comandante da Força Tática, vai estar na próxima quinta-feira aqui. Conto com todos, uma boa noite e fiquem com Deus.